Bora para mais uma análise gráfica aí para se posicionar em DCA em alguns trades perpétuo aí. Vamos começar aqui pelo Bitcoin. Como vocês podem ver aqui, ó, essas análises já foram feitas. Só vocês voltarem o vídeo para quem não é inscrito aí e não está acompanhando, para poder ter uma noção como a gente mapeou essas regiões. Como a gente pode ver, essa manipulação aqui no vídeo passado eu comentei porque foi por conta dos Estados Unidos tarifar a China em 100%. Então gerou esse medo absurdo no movimento, deixando um pavio, demonstrando reversão logo depois. Ele criou uma divergência aqui, ó, como vocês podem ver nessa região, ó. Enquanto aqui ele está caindo no gráfico, nos candles, ó, tá vendo? Aqui nesse fundo, ele está subindo, ou seja, ele está caindo sem interesse de cair. Eu sabia que ele poderia reverter a qualquer momento, poder quebrar um topo forte, que seria essa região, e se quebrasse, confirmasse, confluiria com divergência. Confluiu, ele acabou subindo, né, nessas regiões aqui, criou um FVG, uma região que eu estou de olho aqui, ó. Eu estava de olho nesse FVG, Inversion Fair Value Gap aqui, porque ele criou esse FVG muito forte e eu estava visando ele poder bater, cair, buscar na região para subir ou buscar essa liquidez a mais aqui embaixo. Mas eu tô vendo que ele já está querendo quebrar esse FVG, invalidando esse movimento aqui do FVG. Tá querendo quebrar. Se ele quebrar essa região aqui, ele pode vir subir, depois cair aqui. Esse fundo aqui, nesse FVG, eu tô de olho nessa região entre 113.170 dólares a 112.883 dólares para estar fazendo um DCAzinho, para não ficar de fora, porque pode vir uma alta forte. Ou para quem quer se posicionar nessa região, sempre pega no 50% do bloco. Pegou o bloco, vai no meio dele no 50%. Me posiciono. Se fosse posicionar no FVG aqui, o stop abaixo desse fundo, porque lá embaixo vai ficar muito caro, então pode até ser que seja também abaixo desse fundo aqui o stopzinho, ó. Eu sempre pego abaixo dos pavis para poder segurar, porque o pavio normalmente tem uma manipulação rápida e volta. Se o cara botar um stop abaixo do corpo do candle, já fica um pouco mais arriscado. Pode ser beliscado ali por pavio e sair da operação. Mas essa região aqui embaixo, buscando no bloco, se posicionar nessa região entre 113.169 a 112.888, buscando os topos lá de cima aqui, essas regiões que eu já sairia do trade. Se buscar na região, dependendo do movimento que ele for buscar, eu já estou visando sair do trade aqui, ó, nesse FVG e nesse aqui. São pontos que dá para buscar um 2 para 1 ali, tá vendo? Mesmo com stop muito caro. Se ele descer um pouco mais abaixo aqui, pegar em alguma dessa região, tu conseguir se posicionar um pouco aqui embaixo, ó, tem um micro FVG aqui pequeno, ó. Tô no tempo gráfico de H1, tô no LTF de HTF de H1, ó. Também pode se posicionar nessa região entre 112,91 a 111,901. O ideal seria nessa região que o stop ficaria mais barato. Poderia buscar um trade mais caro aí, ó, um 3 para 1. Ou para quem quer se proteger ainda mais, um 2 para 1. Região de DCA válida aqui, ó, 113.200 dólares a 112.873. Se buscar aqui nesse FVG também é válido, 112.091 dólares a 111.939 dólares, para estar visando esse movimento. Vou ligar as médias móveis para a gente dar uma olhadinha. Cruzou, mas nada demais. Não está demonstrando ainda força. A gente sabe que as médias móveis ela não é 100% certa, ela serve para conduzir a médio e longo prazo. Como a gente pode ver, a gente veio mapeando. A gente achou que essas médias móveis de 20 ia cruzar para cima e ia começar a subir com força, buscando nessa região, mas como ele vem testando muita região, ó, bate, sobe, bate, acabou quebrando, aí mudou a mão, engolfou muito forte para baixo, criou a divergência, subiu, e essa região que eu tô de olho agora. Para quem quiser também, quem opera com OTE e fibra de OTE, pegar na 50% aí ou na 62, se vira buscar, também é visível, também é viável, tá se posicionando num trade ou num DCAzinho. Vamos pro próximo gráfico aqui. Vamos para Ethereum. Vamos dar uma olhadinha na Ethereum. A Ethereum que eu vim mapeando, ela criou esse FVG, veio para baixo. Olha essa manipulação para cima e depois para baixo. Olha que doideira isso aqui. Como é que o mercado fica doido quando vê essas notícias. Para cima e para baixo. É nesse momento que muita gente toma stop. Quando vê essas notícias, o cara não tá segurando o stop dele, conduzindo direitinho. Quebrou a estrutura, ó, fez o FVG, foi para baixo, voltou. Tá ligado? Depois caiu de novo. Essa região, ele já tá buscando, voltou para buscar de novo, criando um FVG e FVG. Aqui tem um FVG, ó. Ele subiu com interesse, fundo forte, renovou muito forte, quebrou as máximas, foi embora, criando engolfo de alta. Essa região é um FVG visível para estar se posicionando, que é essa região entre 3.974 dólares a 3.852.
sempre nos 50% do bloco. Quem quiser arriscar em cima, beleza, mas stop fica muito caro. Para quem está se posicionando no DCA, qualquer uma dessa região aqui no FVG é válido. Claro, obviamente, quanto mais baixo, mais no meio do bloco, melhor, mais desconto fica para você. Se posicionar um pouco mais barato, mais 50%. Para quem quer se proteger ainda mais, ó, eu não lembro aqui se foi nesse aqui mesmo. No Ethereum, fez um IFVG aqui, ó. Aqui tem um IFVG, ó, que também é visível. Essa região aqui, ela protege mais do que um FVG, como aconteceu aqui em cima, ó. Tá vendo? Criou, caiu, depois veio, ó, criou um IFVG de novo. Reverter na mão. E olha o engolfo de alta no H4. No HTF de H4, no time frame maior. Ele fez um FVG e o IFVG aqui embaixo. Se ele buscar na região, chegou embaixo desse fundo, pode buscar só no FVG, que é isso aí, lembrando que o FVG é isso aqui tudo, ó, essa barra toda. Ele pode buscar só no FVG, voltar a subir. Ou ele pode buscar no IFVG, proteger e voltar a subir. São dois cenários que eu tô visando aqui, né? Esses dois cenários que eu tô de olho para estar me posicionando. A região para entrada aqui, a melhor de todas, seria em 3.953 dólares e até 3.855 dólares. Para quem quer arriscar, pode até ser um pouco mais acima aqui, ó, entre 4.000 dólares, ali mais ou menos no FVG, mas eu prefiro o IFVG, sempre vou optar pelo mais forte. Ele tá querendo quebrar esse IFVG, ele pode vir a fazer o quê? Quebrar, buscar aqui embaixo, depois buscar lá em cima, cair, depois subir, ou seja, topo e fundo ascendente. Topo e fundo ascendente para subir. Tá vendo? Por quê? Essa região pode proteger ou pode sentir uma força de oferta aqui, porque ele criou um IFVG só que para baixo. Aqui é um IFVG para cima, investe um Fair Gap para cima, e aqui é um investe um Fair Gap para baixo. Então, normalmente nessa região ele tende a sentir um pouco. Busca aqui, bate, ou ele cai muito, ele cai pouco, volta a subir. Eu tô de olho nisso. Se não vier nenhuma notícia negativa, né? Para quem conseguir buscar na região aí, essa região, para estar de olho, é uma boa região, essa região aqui embaixo de FVG. Para quem quiser se posicionar, vai no 50% do bloco. Lembrando que eu sempre gosto de 50%. Se tu vê que tá com muita fraqueza de oferta, tá caindo bem agarrado, ele começa a cair assim, ó. Ele começa a cair agarrado assim, ó. Bem de lado. Aí depois ele bate, já sente a oferta, depois volta a subir. A gente sabe que ele pode não pegar nos 50% ou lá no fundo. Agora, se ele cai forte, é um pouco arriscado. Vai depender de acordo do movimento dos candles. Ele tem que cair segurando assim, tá vendo? Chegou nessa região aqui de 50% do bloco, pá, caiu normal, tranquilo, pegou na região, sobe, beleza. Me posicionei, vamos supor que eu vou me posicionar aqui, se ele me der um resultado muito bom. O stop, normalmente eu costumo colocar abaixo dos pavis. Por que eu não coloco abaixo do fechamento do candle? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Porque o candle, o preço chegou ali, beleza, mas o pavio teve uma manipulação, porque ele caiu logo depois ele retraiu. Tá ligado? Tem até um possível CRT aqui, para quem entende de análise gráfica de trade, possível CRT, volta em V, se quebrar esse topo melhor ainda, quebrar esse topo para buscar esse FVG, e eu sempre coloco o stop aqui no fundo. Onde você sairia do trade? Eu sairia do trade nessa região aqui. Independente se é 2, 2,5 para 1, 3 para 1, porque criou um IFVG, protege bastante, ou seja, tem que ficar de olho nessa região e tomar cuidado. Para quem quiser surfar aí só no hold, ó, comprar para vender sem fazer trade com stop, né? Fazer um hold ali. Aqui, até aqui, 18%. Você vai fazer se esse movimento confluir, que é tudo na probabilidade. Probabilidade maior que faça isso. De acordo com a análise gráfica e a princípio não tem nenhuma notícia negativa. Então, o mercado segue normal. Deixa eu olhar a média móvel normal ainda. Se ele vier cruzando aqui, seria o ideal. Se cruzar a MA de 200, a vermelha, que é a mais forte, seria o ideal para poder ver esse movimento. Vamos para a Solana agora. Mais uma coisa, lembrando que a Ethereum ela fez um ICOF aqui, ele capturou a liquidez bem sutil, depois ele vem aqui e criou o terminal checkout, extremamente forte, que é o que? A captura de liquidez muito no fundo. Esse era visível, pum, beleza, quem surfou essa posição aqui se deu bem, eu surfei essa posição, depois ele caiu, manipulou, terminal checkout e voltou subindo em V, ou seja, é um trade bonito aqui para quem conseguir pegar nesse FVG ou no FVG aqui, e segurar os fundos ali com stop. Vamos para a Solana. A Solana, médias móveis distante. De novo a média móvel concluindo o que eu sempre falo aí. Cruzou. Ela tende a seguir o direcional que ela cruzou, dependendo da inclinação. A MA de 20 cruzou com força. Muito FVG, muito engolfo de baixa, manipulação, por conta do Trump tarifando a China aí em 100%. Chegou nesse movimento aqui, criou FVG. Deixa eu descer pro H1. Aqui, ele criou um Invest e um Fair Gap. Eu marquei isso aqui, cara, mas eu não operei, porque eu não tava no computador. Eu ia operar aqui, ó. Entrar aqui com stop no fundo. Só que ele foi embora. E eu não vi.
Quando eu abri o gráfico, ele estava aqui, mais ou menos, ó, nessa região. E ele não chegou nem a voltar. Ou seja, ele criou o Inversion Fair Value Gap para cima, buscou na lacuna de preço justo aqui no bloco, mitigou e foi embora. Ou seja, teria pegado facilmente 3 para 1, 3,5 para 1 aí, mas normalmente eu faço 2, 2,5, dependendo do cenário, 3 para 1, dificilmente, né? Agora, para estar de olho para um possível movimento, ele tem FVG aqui, ele tem FVG aqui, ou seja, muito interesse, muita força na direção, né? Deixando vários Fair Value Gap. Esse fundo é viável para quem for fazer um DCA, né? Vai fazer um DCAzinho, comprar nesse fundo aqui, ó, entre $190 a 188,89 dólares. É visível no 50% do bloco aqui um DCAzinho. Para quem quer operar perpétuo, né? O trade perpétuo. Trade aqui com stop no fundo. Fica um pouco caro. Eu sairia aqui no máximo, nesse FVG. Se pegar um 2 para 1, tá maneiro, ó. 2 para 1 tá maneiro. Mesmo com stop aqui, se botar lá no fundo, vamos ver quanto é que fica o stop, o trade. Aí já não compensa tanto. Fica muito caro o stop, o movimento vai ser muito longo, mais risco no mercado. Para quem quer se posicionar aqui, o stopzinho aqui embaixo. Mas o melhor do cenário para se posicionar é aqui. Por quê? Porque o stop fica mais barato e tu consegue se posicionar no fundo, no fechamento dos pavis, tá vendo? Lá no fundo. E conduz até esse FVG. Aqui, antes do FVG, você já faz 2 para 1. Não precisa nem buscar lá. Pode conduzir até aqui, mais ou menos. Para quem vai se posicionar em DCA, essa região é boa. A melhor ainda é aqui, ó. Entre 186 dólares e 19 a 182 e 52, ali mais ou menos. Ele pode vir a fazer o quê? Buscar essa região, cair, buscar no FVG e ir embora. E a gente ficar de fora chupando o dedo. Ou ele vem, manipula, quebra o FVG, busca na região e vai embora. Aqui também ficaria de olho. Mas as melhores proteções aqui para trade trade perpétuo é esses 2 FVG de fundo. Porque esse FVG está muito no topo, ele pode vir a corrigir. Mas se vê que está com muito interesse, muita força, ele tende a buscar apenas essa região e subir. A probabilidade é menor, porque tem liquidez aqui. O mercado está numa tendência normal, ele não está com tanta força. Essa volta em V é positiva para quebra. Se ele quebrar esse topo, melhor ainda para a gente que está posicionado em hold também, né? Porque eu não só faço trade também, como estou posicionado em hold do mercado de cripto. Essa aí foi a análise para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse A. Fica de olho aí, se inscreve, ativa a notificação, que eu vou estar sempre postando conteúdo das minhas análises gráficas. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, é apenas o que eu faço, que eu estou de olho no mercado. Compartilha para a galera aí que quer acompanhar o mercado, quer ter uma noção melhor, quer entender sobre trade, sobre o mercado de cripto, ver oportunidades baseado na minha análise, não é uma indicação de investimento. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fui!